Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Fala ali. Opa, e aí? Tudo bem? Tudo bem, cara. E você? Como é que você Beleza, tá? bem, tudo em ordem, cara. Você me escuta bem? Me vê bem? Tudo tranquilo? Escuto bem. Eu não Massa. sei se eu não sei se eu deixo os comentários, o que você acha? Ativos, porque ele fica um pouco na frente do seu rosto. Se eu desativar, a gente não interage muito com a galera, depois eu ligo depois. O Não, cara, que você acha? eu acho que pode deixar os comentários ativos, É, não vão perder muita coisa escondendo meu rosto, não. Deixa os comentários, a gente prefere interagir com a galera do que qualquer outra coisa, meu. não seja tão modesto, vai. Não, cara, mas a ideia é trocar essa ideia, então vamos deixar todo mundo participar, vai ser melhor, né? Legal. Olipe, eu vou fazer uma introdução rápida, tipo, meio padrão, assim, porque sempre tem gente que está chegando, né? Gente nova, que talvez não entenda o contexto. Aí depois eu peço para você se apresentar, falar quem você é, contar um pouquinho da sua história, e aí depois a Tá, gente entra um pouco mais nos temas, tá bom? claro, manda Então, ver. pessoal, para quem de repente está entrando hoje, está entrando agora, né? Está pegando a live, essa primeira, alguma coisa assim, a gente organizou uma imersão, né, online em Pilates clássico. Essa imersão, ela tem um contexto, na verdade, de aprofundar um pouco do que é essa história do Pilates clássico. E eu peguei três eixos, né? O primeiro eixo foi o do propósito, para a gente pensar um pouquinho esse contexto das ideias do Joseph e o que ele entendia, o que ele achava, o que ele pensava para querer criar alguma coisa, né? Depois, o segundo eixo temático, eu pensei na organização. Então, a gente falou um pouquinho sobre o método, né? O Fernando Sadi veio, a gente conversou bastante sobre o método e tal. E eu acho que um terceiro eixo importante é essa questão, na verdade, da técnica, né? Ou seja, como a gente, na verdade, coloca as coisas para funcionar. E um elemento muito importante, na verdade, são as ferramentas que o Joe Pilates deixou aí para a gente poder colocar essa engrenagem toda para funcionar, né? Então, eu convidei o Lipe, né, para estar vindo aqui e vocês vão entender o porquê ele vai se apresentar e aí vocês vão entender porque que eu convidei o Lipe para conversar sobre esse terceiro tópico, né, que é sobre digamos assim, essas ferramentas do Joe, tá bom? Então vamos lá, Lipe, deixo com você agora aí, Massa, manda a bala. massa. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão nos ouvindo agora. E eu preciso agradecer mais uma vez pelo convite, Ale. É um prazer estar aqui trocando essa ideia contigo. Eu tenho a impressão que esse papo era uma coisa meio latente entre nós que teria que acontecer em algum momento. Eu lembro quando eu te conheci, foi numa educação continuada da Power Pilates, lá em Guarulhos, vai fazer uns 7, 8 anos. Foi E no a gente estúdio da trocou um pouco Adriana. de ideia. Isso. E a gente trocou Foi. ideia e se distanciou de novo. E quando eu me atrevi a publicar meus textos em Facebook e rede social, dentre alguns poucos comentários elogiosos, os teus comentários eram os mais da hora, porque os teus sempre vinham com questionamento, sabe? E uma certa provocação. Eu disse, puta, que vontade de trocar ideia com esse cara. E eu ficava lamentando que o Facebook é uma ferramenta, eu acho terrível para isso, acho que não funciona muito bem para discussão. Mas precisava te dizer isso, meu. Sempre gostei da forma como tu tratou as coisas e dava vontade de discutir contigo e levar a discussão um ponto além, sabe? E, pô, fico feliz que isso. Você lembra exatamente o eixo que foi? Ah, eu lembro, Ah, cara, sim, não lembro cara. exatamente o que Você foi, sabe, mas foi mais você de sabe. um. Agora eu lembrei o eixo. A parada foi o seguinte: eu lembro que você falou uma vez que você via o Pilates. Você sabe que eu acho que hoje, cara, eu concordo menos comigo e mais com Ah, você em relação a isso, cara. É muito louco isso. a gente pode Mas descobrir até o final porque. dessa live que eu concordo mais contigo e menos comigo nessa altura do campeonato. Porque, cara, a gente muda, né, cara? A Claro, gente lógico. muda. A gente muda a maneira de ver as coisas. E eu lembro que você falou uma coisa
E é uma coisa muito interessante, cara, o que você falou. Porque, na verdade, você é um cara que fala coisas interessantes, né? Você é um cara Pô, que fico fala feliz. coisas que são fora do senso comum, assim, né? Do que a gente costuma ouvir das pessoas. Porque você tem uma Obrigado por inteligência, isso, meu. na minha opinião, né? Diferenciada, aguçada e tal. E eu lembro que quando você falou, eu acho que foi uma questão de que você via, na verdade, o Pilates muito mais dentro de uma experiência emocional e do campo da motivação do que propriamente uma coisa relacionada com uma técnica apurada, Isso, foi isso mesmo, é né? isso mesmo. É isso É. aí. E tu defendeu E muito bem, inclusive, a técnica, cara. Putz, esse cara é, tem razão, meu. Isso é parte, faz parte, é importante, não dá para isso, negligenciar foi isso. isso mesmo, foi esse tema. E aí aí eu falei, É isso, cara. pô, cara, mas eu acho que a técnica é algo que faz parte, né? Que na verdade que dá identidade para o método e tal. E aí a gente levou essa conversa e foi por aí. É, massa, cara. Então, pô, é um prazer estar aqui, poder retomar alguns assuntos antigos e acrescentar coisas novas a toda essa discussão, que tenho certeza vai ser muito, muito rica, meu. Ô Lipe, conta um pouco pro pessoal o que que você faz, né? O seu percurso aí no método, enfim. Ah, tá. Bom, meu nome é Luiz Felipe, mais conhecido como Lipe. Eu sou fisioterapeuta e professor de Pilates. Acho que isso resume bem quem eu sou. Assim, no passado, eu tive uma passagem pela academia, onde eu fiz meu mestrado e cumpri minha etapa na docência, digamos assim. E, além disso, eu sou um cara que aprecio e sou completamente apaixonado por toda forma de arte. E eu acho que isso sintetiza bem o que eu sou enquanto professor de Pilates. Assim, eu acho que eu acabo colocando no meu dia a dia e no meu trabalho a síntese entre o pensamento crítico e lógico da academia e todo lúdico, intuitivo e toda, talvez, permissividade da arte. Então, eu acabo ficando nesse meio do caminho entre coisas antagônicas, que tem um viés, obviamente. Então, é bom que as pessoas saibam que esse é meu viés. Assim, eu não vou muito para um lado, não vou muito para o outro, mas a questão do lúdico e a questão da motivação, como tu mesmo falou a princípio, sempre fizeram parte do meu entendimento do método e não tomo isso como verdade, mas para mim isso se apresenta de uma forma muito, muito clara. Cara, pensando aqui, e me desculpa tomar o espaço para isso, mas Manda bala. pensando agora, eu venho de uma família que tem uma certa tradição em artes, principalmente artes plásticas ou relacionadas a letras, assim. E a geração que me precedeu é uma geração inteira de médicos, certo? Meus pais, meus tios, meus primos, todos médicos. Uma geração perdida. Brincadeira. Mas não haveria forma de eu escapar da área da saúde, porque era um assunto que estava presente em todas as minhas refeições, praticamente. E a sorte que eu tive, cara, de encontrar o Pilates e de usá-lo como uma ferramenta que envolve o lúdico e a brincadeira e a intuição e a arte. Então, também baseado nesse meu background de tentar resgatar alguma coisa de uma geração e tal, eu coloco tanto peso nessa questão da brincadeira no Pilates para mim também. Sem deixar de lado, obviamente, os aspectos mais acadêmicos envolvidos. Acho que isso Cara, apresenta pelo menos o viés. Desculpa. você sabe que você sabe que eu esses dias eu gosto muito de, às vezes eu acordo de manhã e aí eu pego minha filha, ela tem 4 anos e eu gosto de ouvir música junto com ela. E Nossa. uma das músicas que eu apresentei para ela, cara, foi uma música do Belchior Uh, chamada A Hora do Almoço. linda. Você conhece essa música, cara? Pô, pra caramba, eu amo o Belchior, cara. Pois é. Então, mas é muito louco isso que você falou, porque eu vou te falar o porquê que eu tô falando isso. Mano, Porque um dos vídeos que eu mostrei para ela dessa música, ele começa falando exatamente sobre isso. Se você pegar, é um vídeo muito antigo dele.
ele tá com outro músico ao lado, né? É como se fosse aquele... Lembra daquele programa da cultura, o ensaio? Que Sim. tipo fica um cara perguntando, mas você não vê a pergunta, você só ouve a resposta. Então acho que o cara tá perguntando justamente para ele, né? Quem era ele e tal. E aí ele fala justamente isso que você falou, é muito louco isso que me veio agora. Ele fala assim que ele vem de uma família em que a jurisprudência familiar era você ser médico, cara. Entendeu? Só que ele falou assim, cara, só que eu não queria ser médico, eu queria fazer arte, né? Era isso, era essa a minha forma de se expressar no mundo. E a hora que você falou isso, cara, eu lembrei disso assim, me veio muito, cara, isso. Que massa, meu. Que Agora, o que massa. eu queria te perguntar em cima disso é o seguinte: Diga. como exatamente que dentro do Pilates a gente pode expressar isso, na sua opinião? Expressar o que, só para não fugir muito do tema, Ale, o Essa que que tu... questão artística que você está falando. Nossa, eu acho que isso é tão intrínseco, eu acho isso extremamente intrínseco, eu não saberia como não expressar isso em forma de arte, porque eu não gostaria de me apegar a questões históricas do método demais. Eu acho que talvez tenham professores mais novos, mais dispostos a cumprir esse papel que eu já cumpri no passado. Mas a gente tem que lembrar da onde o Joe veio, né? E qual que era a cultura na época dele, e alguns movimentos relacionados ao belo estão sempre presentes na filosofia do Joe, né? Como influência, ele tem em grande parte o naturismo, que é um movimento de ode de fato, né, de ode, de enaltecer o belo, a justa forma, a simetria, que por sua vez também busca influência em outros movimentos clássicos da Grécia. Eu acho que nesse aspecto tu manda muito bem, tu pode falar muito melhor do que eu, mas também no sentido de arte. Porque para mim, arte é resgatar uma certa ancestralidade, uma forma de expressão que é inconsciente, que não necessariamente passa pela massa cinzenta, sabe? É um pouco mais límbico. Sei, São coisas que sei. provocam mais sentimento. E, bom, uma das influências do naturismo, e sem dúvida do Joe, é uma corrente filosófica grega chamada estoicismo, que visava a integração com o meio, certo? Que o homem deveria se integrar e aceitar o ambiente a fim de se tornar íntegro, de se tornar uno, de ser integral, no sentido mais puro do Joe, mente, corpo e espírito, sabe? Pleno. E para mim tudo isso é forma de arte. Além de Deixa eu te fazer uma ver... outra pergunta, então, para ver Mano, se talvez. Você acha que, por exemplo, existe alguma forma, talvez, de aplicar o Pilates ou de vivenciar o Pilates que pode fugir um pouco dessa dimensão? eu acho que sim. Acho que sim, acho que todo mundo tem... Cada pessoa que recebe o Pilates, se tiver sorte suficiente para isso, vai digerir isso de uma forma muito única. Então, eu não vou bater o martelo que Pilates é uma coisa ou outra. Para mim, honestamente, papo reto aqui, para mim tu pode ser um professor que pensa em cocontração e sinergia de transverso do abdômen, com multífido, visando o cilindro de estabilidade e estabilização segmentar, ou tu pode ser um cara que bota o cliente no colchão e diz, leva os dois joelhos ao peito, leva a cabeça e os ombros, estende os braços e as pernas e bombeia vigorosamente os braços enquanto inspira 2, 3, 4, 5 e expira 2, 3, 4, 5. Por mim, tanto faz. Mas aí entra Mas num você acha ponto que muito esses dois importante. vieses, essas duas pontas, para ti, você acha que tem formas nessas duas pontas de você expressar também essa forma artística que você está falando? Eu acho que sim, eu acho que uma é mais focada na fé, no intuitivo, e outra é um pouco mais focada, talvez, na ciência e na certeza, né? Eu acho que é bem esse contraponto. E um se debruça muito e se tem certeza do que quer fazer, porque se estudou e debruçou e manja de anatomia, biomecânica, e tudo isso tem o seu valor. Eu conheço excelentes professores que pensam nessa forma.
Mas eu conheço outros professores tão bons quanto que vão por instinto e boa. E não tem pilates na cabeça, não tem pilates nos livros, só tem pilates no corpo e na empatia que eles colocam com outro praticante. Então, eu acho que tudo cabe, sabe? O que eu acho um problema, de verdade, aproveitando o espaço que tu está me dando, é a galera não saber que eu descrevi um 100, certo? Não saber que os joelhos vão velhar e isso é um 100. Então, diferente de uma série de métodos de cultura física que nasceram e que morreram naquele entremeios de século XIX e XX, o Pilates sobreviveu, talvez em grande medida, porque ele deixou documentado em 2 livros, em centenas de fotos, em muitos vídeos, o que ele queria. Então, existe uma linguagem. E respeitar essa linguagem é o ponto de partida. A partir dela, cada professor pode tirar suas próprias elucubrações, pode viajar o que tu quiser em cima disso. Desde que se conheça o trabalho do cara, certo? Tu sabe, conheço o Pilates a fundo, no corpo, nos outros, fiz uma boa certificação e quero ensinar com bola, tudo bem, acho que vai, mas pelo menos conheça o trabalho do cara e entenda a linguagem. Porque se o cara não sabe o que é um roll-up, como é que a gente vai começar a discutir, sabe? Como é que a gente vai discutir se no neck pull a coluna desce reta ou se no neck pull a coluna pode curvar, se o cara não sabe o que é um neck pull? Então tem que partir de um denominador comum. E acho que isso é mandatório. Mas depois disso, cada um coloca o seu e seja feliz, sabe? Por isso que eu já apresento o meu de pronto. Assim, tudo que eu falar vai estar enviesado nessa linha. Eu não consigo pensar diferente disso. Porque eu concordo contigo quando você fala nessa questão da linguagem, porque, querendo ou não, o Pilates ele é uma linguagem, né? Ele é uma linguagem que se expressa por meio de movimento, por meio de imagens, por meio de conceitos, por meio de ideias, enfim, né? Por diferentes vias. Mas, sendo linguagem, é alguma coisa que, querendo ou não, como está inserido na cultura, e a cultura, né, tem sempre um certo contexto, pode ser que ela tenha, né, ela tenha que, às vezes, se moldar um pouco. Né? Ela, ao mesmo tempo que ela transforma a cultura, mas a cultura ela também é transformada pela cultura. Agora, é justamente o que você falou. A gente precisa, na verdade, ter um denominador comum. Claro. Porque senão a gente não vai conseguir conversar. Claro, sem dúvida. Né? E isso é muito interessante porque, por exemplo, do seu ponto de vista, né, como que você vê esses conceitos? Por exemplo, Pilates clássico para você. Como que você vê esse conceito? Ale, eu não... Putz, eu tenho que cuidar para não falar algo muito forte, mas... eu não acredito... falar coisas fortes. Putz, não me dê essa permissão. Não, pode falar coisas fortes. Não, eu necessariamente não acredito em Pilates clássico e contemporâneo. Eu acho que a gente deve trabalhar para que Pilates seja uma coisa só, baseado numa linguagem comum. Eu acho que é isso. Se a gente vai discutir a respeito do que é clássico, eu fico com medo de nichar o que é clássico na raiz de uma única elder, sabe? Porque eu tenho a impressão que daí se é Lolita não é clássico, se é a Eve Gentry não é clássico, se é Fletcher não é clássico, é só romana. Sim. Mas os outros tiveram contato pra caramba com o Joe e eu fico um pouco com medo do uso dessa palavra, sabe? Eu entendo e respeito o trabalho que a Romana teve, eu acho que, diferente dos outros, ela colocou menos dela. É impossível não colocar um pouco de si, mas os outros talvez tenham forçado um pouco a barra e tenham colocado mais deles do que... eu concordo. Mas eu não sei, eu não bateria o martelo sobre a existência de um Pilates clássico ou contemporâneo... Quer dizer, e tem coisas que eu não acredito como Pilates, assim, o cara que não entende o equipamento como o Joe concebeu. Provavelmente depois a gente vai entrar nesse aspecto, mas que talvez faça ginástica localizada com mola. Aí tudo bem, não é um método, aí não tem nada a ver com o que o Joe Aí, na verdade, o cara tá falando outra língua, né? Completamente, já partiu para outra linguagem, sabe? Tu está segmentando o corpo, ou tu está pensando em mola só como resistência... Aí também já não é Pilates. Pode ser baseado em Pilates, pode ser ginástica localizada em equipamentos de Pilates, sei lá, mas não necessariamente Pilates, ao meu ver, sabe? Espero Felipe, não ter...
Não, Desculpa, sim, espero não foi ter boa. causado muita confusão. Não, às vezes eu interpreto um pouco essa palavra clássico, na verdade, como alguma coisa meio, sabe aquela coisa um pouco atemporal, sabe? Que na Oh, verdade passa-se o tempo, mas a coisa clássica para mim, ela, ela persiste, sabe? Ela fica, sabe? Aquela coisa que fica. É assim que eu boa. interpreto a palavra, sabe? Boa, gosto muito E disso, cara. Mandou bem nessa. agora, eu sinceramente, eu acho que nisso talvez você concorde comigo. Eu não sei se existe uma verdade, né, no Pilates, sabe? Ah, camarada. Pouquíssimas pessoas têm coragem de tocar nesse aspecto, meu. E, putz. Manda ver, fala o que tu tem para falar a respeito, que eu Não quero, é, quero ouvir, eu acho isso fantástico. na verdade, Lipe, o que eu acho assim é, eu acho que a pergunta, na verdade, assim, eu não me importo, eu não fico buscando uma verdade no Pilates. Esse é o ponto, eu acho, para mim, sabe? Eu Uhum. não fico buscando uma verdade no Pilates, porque se eu buscar essa verdade, consequentemente, tudo que for diferente dessa verdade que de repente eu encontrar, eu vou começar a me debater, cara. Vou começar a me debater. E aí o diálogo acaba, Exato. né? Uhum. Então, de uma certa forma, eu acho que hoje o que eu procuro é um sentido, sabe? O que faz Boa, sentido para mim. boa. O que faz sentido para mim? Pô, se a escola da Romana faz sentido para mim, ótimo. Agora, dentro disso que tu falou, pô, mas e a linguagem? É uma linguagem que tá todo mundo, pelo menos, né, tem um denominador comum? Pô, tem, legal, dá para conversar? Pô, então vamos embora. É isso É aí. mais ou menos Cara, assim que eu penso, cara. perfeito. Eu assino embaixo. E sei lá, cara, às vezes, semana passada eu estava conversando com a Michelle a respeito de respiração, e às vezes a gente chegou à conclusão que é uma coisa tão simples, tão óbvia, tão, sabe, tonta, que passa batido. E acho que a mesma coisa é sobre isso. Sem querer viajar demais, Ale, mas o John não criou nenhum exercício, certo? Ele pode ter sistematizado uma série de exercícios, mas o homem faz roll-up e tais stretches desde que o homem é homem, sabe? Sim. Ele sistematizou e deu uma forma ao conteúdo. Para mim, o método é isso. Ele formalizou algo e criou o método e sistematizou a partir disso. Então, a genialidade dele não foi essa. Mas ele foi muito gênio, ao meu ver, e por isso eu acho que não vale a pena discutir tanto se ele, sabe, aspectos históricos, se ele abandonou duas famílias antes de ir para os Estados Unidos, se ele tinha um olho de vidro ou se ele só era terrivelmente vesgo, se ele pisou no ringue de boxe ou se ele posou para algum artista pintá-lo de fato. Mas pensar de forma prática, o objetivo que ele trouxe para nós. E um desses movimentos dessa cultura física do tempo dele visava essa reintegração que a gente comentou agora há pouco. E olha que genial que ele foi nesse aspecto, ao emular gestos ancestrais como correr, lutar, remar, nadar, num único equipamento, como reformer, e poder colocar esse equipamento em pequenos ambientes como ele dispunha em Manhattan, ele proporciona mais uma vez a chance de reunião mente-corpo, mente-corpo e espírito. Ele dá às pessoas, ele viabiliza conexão mente-corpo e espírito a um ser humano cindido muitas vezes. Tem uma frase do Paulo Leminski que eu gosto muito. Ele fala: todo tigre faz o que todo tigre faz. Não há Legal. nada que um tigre faça que outro tigre não possa fazer. Mas o ser humano se diferenciou. E graças a Deus, isso fez a gente chegar onde a gente chegou hoje. Que bom que aconteceu, mas isso torna um pouco mais difícil integrar a mente e corpo, muitas vezes. E ele te proporciona isso, de uma forma muito simples. E aí entra o ponto que eu queria chegar. Ao fazer isso, Ale, vê se tu consegue, vê se tu viaja comigo, se tu concorda, se tu discorda nesse aspecto. Isso nos toca de uma forma tão pessoal, certo? Todo mundo, em algum momento da prática, vai chegar um momento ahá. Putz, eu descobri, isso faz tanto sentido para mim agora que eu descobri o que é Pilates. E eu preciso espalhar para todo mundo o que é Pilates. Porque, cara, eu me sinto bem fazendo. É isso, é o que eu sei.
Eu acho que é comum cair nessa pegadinha porque toca todo mundo de uma forma muito íntima. E isso te faz um bom professor. Perdão, te faz um bom praticante. Te faz alguém que consegue usar o método como uma prece. Mas não te dá um bom sacerdócio. Eu acho que a certeza é inimiga do bom professor. Para te ter um sacerdócio, tu tem que estar cheio de dúvidas e tu tem que assumir que as outras pessoas têm formas diferentes da tua de chegar lá e de interpretar essas coisas, né? É isso que eu quero dizer. Então, acho que vai diretamente na tua colocação anterior, eu concordo plenamente contigo. Certíssimo. Olipe, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez eu não ousaria fazer para uma outra pessoa, porque... Porque eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando num sentido não tão assim categórico em relação à palavra, quando a gente pensa nessa palavra que eu vou falar para você. Mas a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Cara, você acha que o Pilates ele tem alguma função política? Eu sabia que isso ia render. Olha, por favor, cara, tu cutuca pontos que eu tendo a viajar demais, então me corta. Não, então, por favor, viaje. Só que é o seguinte, ó, a gente precisa falar sobre eu acho que a gente pode pegar o gancho do político e entrar depois na questão dos aparelhos. Tá bom? Certo. Vamos lá. Mas eu acho que sim, mas mais uma vez, eu coloco o meu viés. Eu sou um ser humano político, certo? Eu faço política desde a minha adolescência, eu me envolvo com política, eu gosto de política. E acho que não há possibilidade de existência humana sem isso. E no momento que a gente se conscientiza do poder disso para o bem, eu acho que tem que tirar proveito. E vejo o Pilates como uma ferramenta de fazer política do bem, né? Se tu pensa, como a gente acabou de falar, sobre não presumir que tu sabe a verdade, olhar para o outro com empatia, não tentar impor as suas questões, e tu leva isso para a sociedade, tu está fazendo política, e tu está fazendo uma política que vai construir um mundo melhor. Então, eu acho que não tem como dissociar as coisas, né? E reza a lenda, né? E de fato, assim, numa época onde as pessoas, mulheres não podiam praticar atividade física, né? Acho que foi nos anos 60 que aquela corredora, esqueci o nome dela, foi expulsa da maratona de Boston. Estava correndo, era um esporte de homens. Anos 60, cara. Antes disso, tinha mulher suando de maiô no estúdio do Joe, onde tinha branco, preto, homem, mulher, e todo mundo era igual, cara. Então, acho que o Joe se preocupava com isso também. Ele tinha isso na raiz filosófica e no dia a dia dele também, sabe? Acho que as coisas não podem dissociar, pelo menos ao meu ver. Política está presente no Pilates, sim. Se não tiver, que façam presente e façam bom uso disso, que é uma boa ferramenta para todos, não é porque ter raiva de uma ferramenta que os outros podem usar se a gente não usar. Então vamos pegar isso e vamos usar para o bem. Olipe, então, cara, ó, se o Pilates ele tem uma função, né, de, assim, digamos assim, integrativa do sujeito com ele mesmo, né? Se ele tem uma função política, como a gente está falando, que seja nesse sentido que você falou, que seja num sentido também da gente, de repente, perceber que, na verdade, toda forma de opressão, né, ela, na verdade, tem um viés que é emocional, né? Ou seja, um oprimido, ele sente coisas. E se a gente fala que ele está sentindo, ele sente corporalmente. E ele expressa isso corporalmente. E quando a gente mexe com o corpo, né, querendo ou não, a gente pode, na verdade, mexer também com esse sentido, né? De poder mexer com as emoções, de poder fazer, às vezes, com que a pessoa perceba certas relações do corpo dela com algum certo conteúdo emocional e por aí vai. Então, agora, dentro disso tudo que a gente está falando, então, um equipamento de Pilates, ou seja, um reformer, ele, na verdade, pode ser uma ferramenta revolucionária. Eu acho que dá para levar para esse lado, sim. É uma ponte possível, meu amigo. Gostei disso.
O que você acha sobre isso? Eu acho que sim, cara. Eu acho que as revoluções tendem a ser um pouco custosas. Talvez o Joe não tinha escolhido a palavra reformer à toa. Né? As reformas tendem a ser mais graduais e mais doces. E ele é um reformador, cara. Acho que sim. No sentido político também, como tu falou, e no sentido emocional. A gente tem a sorte de trabalhar com o corpo e usar o corpo como atalho, muitas vezes, para chegar na mente, né? Eu brinco com o meu analista que a gente, às vezes, tem um trabalho que se troca, né? Eu faço análise junguiana há um tempo, sou aficionado por isso, amo. Puta, olha, outra coisa que então que eu vou me identificar com você, cara. Ah, tá brincando, mano? Sério? Puta que pariu. Agora você, pegou num ponto aqui que, Viajar em nossa. individuação, ferrou, meu. Tô encrencado. Mas Minha se tu mulher vai ver, dar cara, risada. jura? Da hora. Que da hora, meu. Bom saber. Cara, pra você ter uma Mas, ideia, ó, manda. eu vou só te confessar uma coisa. Antes de eu entrar pro mundo do Pilates, eu como professor de educação física, né? Eu, na verdade, estava no limiar de... eu estava aqui no SEDES, né? Aqui na PUC, fazendo os cursos de preparação, porque eu queria ser um psicanalista, né? Mas, Caralho, que da hora. obviamente, cara, obviamente que, assim, todo o trabalho junguiano sempre, para mim, foi muito mais atrativo do que propriamente o Freud, né? Mas aí, de repente, eu entrei nesse mundo do Pilates e tal, e eram coisas que eu não ia conseguir dar conta de uma coisa ou de outra, e aí eu acabei vindo para esse mundo do Pilates e larguei um pouco isso. Mas. E é muito louco, né, isso, cara, porque a gente está falando de coisas, né, dentro desse mundo do Pilates que tem tudo a ver com o que você falou aí de um processo de individuação, né? Que é Perfeito. aquela coisa do torna-te quem tu és, né? Perfeito. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. E como tu te sente, cara, depois, sei lá, passado um tempo achando que tivesse abdicado de uma coisa para fazer outra, tu não te sente nesse processo de reunião entre as coisas? Tu não vê, como eu Não, estava falando, o Pilates numa forma de atalho do corpo para a mente, como uma via mais curta para chegar. eu vejo, na verdade, hoje, para mim, o Pilates, para mim, na verdade, ele é uma ferramenta onde eu exploro as minhas potencialidades, aonde eu encaro as minhas limitações, né? E é justamente nesse processo, né, que ele é um processo corporal, que ele é um processo psíquico, que ele é um processo espiritual, que na verdade está me colocando também nesse caminho da individuação, só que por uma outra via, cara. Mas é só uma outra via, mas a coisa na verdade, é a mesma, né? Sim, Isso é muito sim. louco, cara. É muito É louco. massa, né? É massa, massa demais. Pô, não sabia disso. Mais figurinha pra gente trocar, cara. Em algum momento a gente vai Pois ter, quando é. tudo isso passar, a gente vai ter que sentar em algum lugar e Eu não estou jogar em conversa. análise hoje, mas eu fiz mais de 10 anos de análise junguiana. Pô, tu tem muito mais experiência que eu, inclusive, nesse aspecto, né? Eu tenho certeza que tu pode me ensinar muita coisa nesse campo também, meu. Vai ser legal trocar sobre isso. Da Olipe, hora. agora vamos falar um pouco mais sobre, então, essas ferramentas de revolução. Gostei disso. Massa. Vamos, vamos pensar um pouquinho. é, é, vamos começar pelo Food Corrector, vai. Vamos começar pelo, Tá. pelo Food Corrector. Que tipo de revolução que pode vir dessa ferramenta? Putz, cara, pergunta difícil, meu. Justo Food Corrector. Enfim, eu acho que foi o primeiro equipamento patenteado por Joe. Eu acho que isso tem uma importância muito grande porque mostra o nível de empenho, né? Eu acho que nesse momento ele faz uma aposta muito alta. Ele disse, eu vou por essa via, porque, cara, para pedir patente em vários países, isso custava uma grana considerável e um tempo considerável. Então,
Acho que a importância histórica desse fato é justamente ser um divisor de águas, assim. Agora eu vou meter o meu pé nisso, eu vou fazer isso. Acho que o Joe deu all-in ali, sabe? Mas para o praticante, cara, eu não vejo ele como algo eu vejo ele como um dispositivo muito no começo do método, sabe? Muito chão, muito enraizado no boxe, na esgrima, no pugilismo, muito para te dar o chão, sabe? Algo relacionado à Sim. base. Tu pensa em alguma coisa Eu mais acho que nesse essa palavra sentido? que você usou, eu acho que é uma boa palavra, essa palavra de chão, né? Eu penso nele também como essa coisa de dar essa raiz mesmo, sabe? De, eu acho interessante essa ideia de você ensinar a pessoa a empurrar o chão, sabe? Uhum, Porque dá uma ideia assim de uma construção, sabe? uhum, Às vezes a gente tende a se largar um pouco, né? Eu acho que uma mente, né, que tá ativa, eu acho que tende um pouco mais a essa coisa de você, sabe, ter uma raiz e ao mesmo tempo empurrar o chão e partir para a vida, sabe? Uma coisa meio nesse gostei. sentido, É meio nesse sentido assim. e entender também, cara, que o chão te empurra de volta, né? É, E é o que a gente verdade. quer. Se tu vai parar para pensar, cara, a mola do Foot Corrector é a única mola de compressão que a gente tem no método todo. Todas as outras molas são de tração, tu abre. A de Sim, foot é a única que tu pressiona. E tu pressiona. pressionou ela, ela te devolve, cara, Ela te imediatamente. devolve. Então, É. acho interessante essa colocação que deu, de te ligar ao chão, te dar uma noção de empurrar e até se conscientizar que vai devolver. E tu pode fazer Né? bom uso disso. Né? Quando eu É. corria, eu corri por alguns anos da minha vida e eu corria descalço. Recuperei uma lesão no meu joelho tirando o tênis para correr. E isso era muito presente, assim, tu entender como usar o pé como, não como um bloqueio, cada passo te freando, mas como uma resistência elástica que vai te impulsionar para o próximo passo. Acho que o Foot Corrector ele pode te dar esse senso de te empurrar para Com ir mais certeza. adiante. É. Legal. Interessante. Não tinha pensado dessa forma, não. Foi bom, gostei. E o Reformer? Reformador universal. Esse é fantástico. Né? Quais ideias que vem na sua Fantástico. mente? Vamos pensar que a gente vai montar uma espécie assim de sei lá, algum movimento guerrilheiro, alguma coisa no sentido revolucionário, com símbolos assim de uns reformers, uns foot correct. Não dá ideia, não dá ideia. Putz, eu vou pirar. Um dos últimos símbolos para Empower que eu fiz é um punho em riste, não? Uma mão fechada com um breathizer. Então, the Ah, power of é? the people. Ah, que Usando, legal, cara. usando o breathizer como uma certa Olha ferramenta só, revolucionária, né, de empoderamento. E o nome claro, Empower não vem à toa, né? Eu acho que essas ferramentas visam, no fundo, te empoderar, de certa forma, te mostrar que tu pode. Né? O que te falta, sabe? O que te falta? o que te Tu pode. impede, O que te né? impede? Vai. Ah, tinha uma pedra no caminho, ok? Tu remove, contorna, mas olha para isso e dá teu jeito, né? Acho que são ferramentas que viabilizam tudo isso. Então, são ferramentas revolucionárias, sim. Cara, o Reformer, para mim, acho que a patente dele veio uns 3, 4 anos depois da patente do Foot Corrector. E ao meu ver, ele sintetiza o Matt, que ele já tinha, a ideia de coluna reta, de chão, de longa, com o Foot Corrector. Estou fazendo uma aposta aqui, dizendo que foi isso que ele pensou e tal. Não tem como saber. Mas, sabe, para todo mundo que já tentou fazer o 100 com os pés a 5 centímetros do chão, sabe quão difícil é sustentar as pernas ali e mesmo assim manter a coluna reta. E de repente ele desenvolve um equipamento que eleva as tuas pernas e dá suporte para as pernas ali. Então tu consegue, na altura da barra de pés, chapar a tua coluna reta e longa no chão. E ao mesmo tempo tu faz toes, arch heels e tennis stretch, faz tudo que tu faria no Foot Corrector. Então para mim o Reformer
E é um filipismo isso, é o que eu acho. O Reformer veio da síntese do Matt com o Foot Corrector, esse começo assim do Joe pensando no método de fato. E é uma ferramenta fantástica. Todos aqueles gestos que eu falei que podem ser emulados no Reformer, é isso e muito mais, né? Então, Rollins é incrível, cara. E era muito em moda, hoje em dia. Hoje em dia está muito em moda também encontrar modelos primitivos de Reformer, ficar cavocando coisas e ver remos antigos. Acho que remo antigo tem desde, sabe, acho que foi um dos primeiros equipamentos indoor feito, e isso talvez tenha servido de inspiração para inúmeros equipamentos de ginástica, não só o Reformer. Mas o Joe transcendeu isso, né? O cara, ele construiu os drones, e construiu o running, construiu o backstroke, e tu corre, tu nada, e tu, sabe, rema num único equipamento. Tu faz tudo em uma hora. É genial isso, honestamente. Não? É Incrível genial. que esse cara fez. E, sei lá, cara, acho que te permite entender. Talvez o Reformer não seja o melhor lugar para isso, mas se pensar o Cadillac, leg springs, te permite entender a mola não como algo com que se briga, né? Não como uma resistência, mas como um suporte. Deixe as molas serem os meus braços, ele diria. Então, se tu usa a mola num leg springs para ao invés de empurrar e vencê-la, tu conseguir relaxar a musculatura superficial e tensa e através do controle da simetria e da justa forma tu atingir os músculos profundos e mais tônicos, tu só vai ganhar com isso, vai revolucionar o teu corpo de dentro para fora, assim, sem que ele precise falar nada, sem que ele precise falar. O equipamento certo, isso eu levei uns anos para conseguir verbalizar e foi muito graças ao que o Vintage me proporcionou, num camp que eu fui e tive a oportunidade de conversar com o Jay e ver o Reformer do Jay. Foi exatamente no momento que a Sandy me convidou para ir para lá, foi exatamente o momento, propositalmente, que o Jay estava lançando o Reformer novo dele. E lá eu pude perceber de fato que o equipamento certo faz as coisas acontecerem sem que tu precise falar nada. Bota o cara rodar com a motivação correta, as coisas vão acontecer. Então, sem dúvida, é revolucionário. Né? E o Reformer é o xodó de cada um. Não sei. Tu tem algum equipamento preferido? Tu consegue Cara, eleger um? o Reformer. O Reformer. Na verdade, assim, quando eu treino, eu faço o meu treino, eu acho que 80% do lugar que eu vou é o Reformer. É o Reformer. Eu tô nessa cara. vibe também, cara. 80%. Eu até preciso me policiar um pouco, sabe? Porque às vezes eu preciso dar uma variada um pouco, mas Deixa a elétrica no canto, só olha de canto. Mas 80% eu vou no Reformer, cara. Cara, desculpa, vai lá. O Reformer me dá uma sensação corporal durante o treino, assim, pós o treino, que é diferente dos outros aparelhos, cara. Uma sensação, assim, de leveza, sabe? Ao mesmo tempo que te dá um chão, né? Que te dá um ground, mas ele também ele tem essa potência de te jogar para cima, né, cara? Uhum. É muito louco, cara. É muito louco. É massa. Muito louco. É massa. Cara, é bem isso. A oportunidade que o Reformer te dá em trabalhar na volta, né? Se tu pensa contraintuitivamente... Exato. Sabe, tu tá fazendo downstretch, ok? Tu abriu o carro no downstretch. Segue empurrando o teu calcanhar contra o apoio de ombro enquanto tu volta. Né? Não tem outro caminho para tua coluna, a não ser ir para cima. Então, tu trabalhar é inerente ao trabalho do Reformer essas forças em oposição, sabe? Faça isso no teu long back stretch e tu vai entender por que o exercício chama long back stretch. Né? Tu vai abrir a tua coluna de uma forma mágica, pelo simples fato de manter os teus pés pressionando para fora enquanto ele está vindo para dentro. Né? Acho que é um equipamento que sintetiza o método lindamente. Nada contra os outros, mas é o meu favorito também.
E eu acho que, cara, assim, ó, ousaria dizer que era o do Joe. Pelas poucas fotos que a gente tem do estúdio amplo, a gente vê 4 reformas. Tu vê 2 né? cadeiras, tu vê 1 ou 2 barris, tu vê uma guilhotina, tu vê um mat, mas tu vê 4 reformas, cara. Então acho que o trabalho, em grande medida, acontece ali desde sempre. Enfim. E o Cadillac, Felipe? A O que você Cadillac é uma das tira do coisas Cadillac? mais polêmicas, né, meu? Eu não sei exatamente. O Cadillac tem aquela aura de ser um equipamento de reabilitação muito vinculado à cama de hospital, esse tipo de coisa, né? E a gente sabe que não é bem assim, enfim, isso já é bem discutido hoje em dia. Ele até tinha modelos de cama, mas não eram semelhantes ao Cadillac. A guilhotina, inclusive, precede o Cadillac e a barra móvel da guilhotina é a antecessora à barra de push-through. Então, acho que por esse lado, o Cadillac tem um pouco de sentimento ao meu ver, massajão. Como eu uso o Cadillac, para minha prática, quando eu vou fazer aula com algum professor, ou quando vem algum professor, ou cliente regular, fazer aula comigo. Às vezes tem gente que vem de longe, assim. Um tempo atrás, a Débora já veio de Castanhal, lá do Pará, para fazer aula, e acho que ela teve contigo e teve comigo, foi junto, assim, foi no mesmo momento. Ela foi primeiro no meu Foi isso estúdio. mesmo. E ela chegou acabada, obviamente, da viagem. Eu não pensei 2 vezes, viu? Vamos para o Cadillac e vamos fazer um massajão. Para mim, o Cadillac é um lugar de massagem. Aquela boa massagem alemã, né? Não é carinho. Não é a Não pontinha é, de dedo, né? não, é uma massagem com vigor, mas eu acho que te permite. Eu comecei, através da breve experiência no Vintage, e o Fernando poderia falar muito melhor do que eu a respeito disso, né? Mas a Eu entender. acho que ele tá aqui, o Fernando. O Fernando tá aqui, eu acho. Ele tá É, acompanhando, ó. ele é muito político, ele recebeu uma pergunta na live de terça sobre a diferença entre as escolas, e como ele tinha pouco tempo para falar a respeito, ele não quis se comprometer, e eu respeito e entendo porque ele fez, porque não teria tempo suficiente para não cometer uma Claro. injustiça. Mas eu ousaria, e me desculpa, Fernando, se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrija. Mas eu ousaria dizer que a principal diferença entre as escolas seria a autonomia. Tá? Se coloca menos a mão e se delega mais e se presume que a pessoa é capaz de se movimentar sozinha. Eu acho que o Reforma é o lugar perfeito para isso. Reforma ele mete, vai e gira, cara. Vai rodar lá, vai sair pingando. Enquanto eu gosto de usar o Cadillac para fazer essa massagem. No Cadillac eu quero o professor com a mão em cima de mim, sabe? Eu quero que ele segure meu Sim. quadril para fazer os sidebends e mermaids, para eu sentir um alongamento de fato. Eu quero hands-on ali para sentir a massagem mais profunda possível. E é um equipamento maravilhoso. Ele tem esse apelido, na verdade, eu acho que muitos de vocês já sabem, eu falei que não ia entrar nas questões de história, mas só essa pequena licença. Ele tem esse apelido porque era o equipamento mais completo da época, né, que ele criou. Era o equipamento mais completo, que reunia mais coisas no estúdio. E na época o carro mais luxuoso e mais completo era o Cadillac. Né? Não sei nem se o Joe chamava de Cadillac, acho que ele chamava de Trapeze Table, alguma coisa assim. Então, acho que ele é super, super completo nesse aspecto, né? De fazer muita coisa naquele equipamentinho. Felipe, antes da gente falar de outro equipamento, deixa eu só fazer uma observação em relação a essa questão que você falou, né, da autonomia, né? Porque eu concordo contigo, apesar eu não conheço a escola do Jay, né? Assim, eu nunca tive lá, mas eu tenho muito contato, por exemplo, com a Mária, né? E com o Miguel, que são professores que tiveram muito contato com o Jay e tal. Sim. E então, e isso é muito presente no trabalho deles, né? Agora, você sabe uma coisa, cara? Por exemplo, dentro da escola da Romana, mesmo quando você pega professoras diferentes, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos, né? Eu nunca fiz uma formação com a Inélia Garcia, por exemplo, mas eu passei um tempo treinando dentro de um estúdio dela
eu acho que eu treinei uns 3 anos, dentro do estúdio dela como um aluno. Uhum. Até o momento que ela falou para mim que é, me convidou com muita educação a me retirar, entendeu? Ok. Mas, então assim, eu tive essa experiência lá como aluno, né? Uhum. E como aluno, realmente, era muito. Eu não tinha nenhum tempo relacionado a essa autonomia. Quando eu fui para Dorotê, e eu fiz a formação lá, e elas são professoras que estão. Que tem toda a formação delas com a Romana, Sim, né? sim. Uhum. Cara, foi completamente diferente, cara. É, cara. Completamente diferente. Por exemplo, eu testemunhei aulas lá em que a Dorotê, por exemplo, tinha grupos com, às vezes, 6, 7 alunos, né? E ela colocava todo mundo no reformer, né? E, e é tão interessante porque, assim, ela não dava a mesma aula para todos os alunos. Uhum. Cada aluno tinha a sua estrutura de aula. Uhum. E se cada aluno tinha a sua estrutura de aula, ela, obviamente, que não poderia ficar narrando o tempo todo aquela aula, tá certo? Uhum. Agora, é claro, eles já haviam passado, obviamente, por um processo, né, de educação Sim. ali, etc e tal. Mas cada um tinha a sua aula, cada um fazia o seu, né, o seu processo dentro do Reforma. E ela estava ali, então ela dava um toque aqui, dava outro toque ali, dava outro toque ali, né? E a coisa ia Sim. fluindo. Então, foram visões também completamente diferentes, cara. Completamente Sim. diferentes. Ah, cara, E legal, legal ouvir isso, dessa experiência que tu teve lá. Acho que é interessante, acho que tem tudo a ver com a Romana também, né? Com o Joe e, obviamente, com a Romana. A gente tem que entender que as escolas têm um grande papel de responsabilidade. A Romana tem um. Acho que, em parte, o método se vingar é porque não quebrou ninguém, por cautela. Eu acho que algumas claro, escolas têm que ter esse papel de pecar por excesso de cautela. Tá? Acho isso essencial. Eu tô fazendo. Eu estou me certificando pelo Romanas Pilates agora, né? Depois de um tempão. A minha primeira certificação era um pouco mais aberta também. A nossa última prova na Power Pilates, inclusive, era dar aula para clientes de 2 níveis diferentes. E isso no Romanos Pilates é impensável, né? Pelo menos na certificação, mas por precaução. Entretanto, com a segurança do professor, eu acho que depende da segurança do professor e do praticante, o cara tem que ter condições de, depois do 100, se conhecendo, saber se ele vai para o overhead ou para o short spine. Acho que não cabe ao professor tomar essa decisão. Não, o cara é macaco velho, tem 10 anos de prática, ele tem que fazer overhead. Não, o cara se conhece, fez o footer, fez o hand, viu que tá meio esquisitinho, disse, vou fazer meu short spine hoje, vou escolher outro caminho. É maravilhoso que no Metropolitan pense dessa forma. E não é muito diferente do que pensa no Vintage, não, cara, pelo pouco que eu conheci lá. É bem essa relação de autonomia, de não ser protagonista do movimento do outro, sabe? A prática cabe a quem está ali deitado no equipamento e não ao professor que, sei lá, quer participar o tempo todo do exercício do outro cara. Enfim. louco. E falando em autonomia, e a Vunda? Olipe, só te falar uma coisa, a gente tá com Diga. 54 minutos já de live, cara. Caramba. Tá, Vai acabar beleza. em Isso quer dizer que tem que. 6. Aí é o seguinte, a gente tem duas opções. Ontem eu voltei um pouco com o Natanael, ok? Tá, A gente pode voltar um pouco, pelo menos só mais uns 10 minutos, e aí tá. depois a gente encerra, também porque eu não quero ficar tomando muito seu tempo. Não, eu tô. O meu. Claro que eu não quero encher o saco de ninguém, nem tomar o teu tempo. Acho que, enfim, a gente vai cansar os outros de tanto falar daqui a pouco. É, Ninguém exato. vai nos aguentar mais. A hora que Mas, começar a baixar aqui o. Então a gente a gente, poderia. para não ter que correr e talvez para poder dar Isso. uma conclusão com calma,
a gente começa outra qualquer coisa, aí fica a teu critério, e, enfim, eu tô dentro. Beleza. Então vamos lá. Yeah. Desculpa, Vunda. cara. A gente... Tá. Vunda. Vunda. Já que a gente entrou na questão da autonomia, né? Ah, perfeito. Eu acho que o que eu vou falar depois desse gancho que tu colocou? Ah, cara, é o equipamento mais treta, ao meu ver, né, meu? É onde a Karine Cid sempre me ensinou uma certa lógica no método com relação à redução de base de apoio. Então, se tu vai pensar dessa forma, a Vunda é um dos equipamentos que tem menor base de apoio e é onde tu está mais exposto ao espaço, né? Com menos referência e menos suporte do equipamento e mais desafio dele. Então, acho que é prova de fogo, um equipamento que é prova de fogo mesmo. E é maravilhosa, a cadeirinha é maravilhosa. Tem uma história, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi que a Kathy Grant, ela chegou machucada no estúdio do Joe, como a maioria, e o Joe deixou ela num cantinho, numa salinha da Vunda. O que também vai de encontro ao que eu acabei de falar agora, que é um equipamento treta, e de repente ela chegou machucada e vai dominar a Vunda. E, inclusive, dizem que ela é a master da Vunda, né? Porque ela teve que dominar a Vunda e não pôde ir para o salão principal enquanto não dominou esse equipamento. Mas é um equipamento que a gente tem que tomar... Para mim é ótimo, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa, vai. A inclinação do pedal das cadeiras, ela tem algum sentido para você? A inclinação do pedal, né, das cadeiras. Eu estou falando num sentido mesmo corporal, assim, né, mesmo. Você acha que, por exemplo, por que a Baby Chair, o assento dela, ele é inclinado? Por que ele não é reto? Qual é o sentido desse assento ser inclinado? Tá. Para Baby é mais fácil a resposta do que para Vunda. Se tu quiser ir para esse lado, tu me dá um desconto. Então vamos começar pela Baby. Não, a Baby eu acho que tem uma questão maior com relação a se jogar para as costas, né? Acho que a cultura física vigente na época era muito relacionada à parte de trás. E se a gente se entende enquanto animais visuais que nós somos, o nosso sentido principal é a visão, a gente tem domínio do que está ao alcance dos olhos. E Joe, e não só o Joe, outros educadores físicos da época entendiam isso e tinham muito a ideia de jogar energia para as costas, conscientizar das costas, deixar a coluna reta e ter as costas como referência. Então, o assento inclinado te ajuda a se jogar para trás, a encontrar as costas, acima de tudo. Assim como aquele pé de pull que a Kathy Grant tinha no Bendels, que tinha um calço na frente que inclinava o pé de pull para trás. Mais ou menos com o mesmo propósito, jogando para trás para te... Opa, peraí, eu tenho um lance aqui, eu vou me escorar contra isso, eu vou usar essa referência de forma mais simples e clara para explorar as potencialidades de movimento nesse equipamento. Ao meu ver, esse é o interesse da inclinação do encosto da Vunda. Embora tu deve saber que há uma discussão absurda sobre se o encosto mexe, se o encosto não mexe. Tu já ouviu essas histórias, cara? Já. Enfim. A gente, como fabricante de equipamento, eu preciso te dizer, admitir, a gente tem que insistentemente ficar de olho para que nenhuma medida mude nunca, porque é ser humanice, sabe? O cara às vezes pode fazer um pouco mais para lá, para cá. Hoje em dia a gente tem um processo de produção um pouco mais moderno que permite ter molde para tudo e tudo fica mais seguro. Felipe, Mas só naquela um época... segundo, ó. A gente tem 15 segundos, tá? Vai interromper. Aí, se você quiser até tomar uma água aí no banheiro, qualquer coisa assim, tá tudo aí? Então vai interromper, aí a gente volta mais um pouquinho, tá? Boa. E aí, beleza? Beleza. Olá a todos os corajosos que se atrevem a continuar conosco mais um pouquinho. Né? Vamos ver. Vamos ver quantos corajosos vão ficar aí, hein? Quantos corajosos vão ficar? Poxa. Do que a gente tava falando mesmo, Lipe? Eu acho que era da armchair. Da inclinação, né? Eu perguntei da inclinação do pedal, eu perguntei da inclinação do banco da Baby, né?
que você Eu falou estava dessa falando questão de jogar para as costas. Sobre a dificuldade, sobre as polêmicas sobre o encosto mexer ou não, Isso. e muitas vezes as dificuldades que existiam na época, que existem até hoje, né, mas que na época era um pouco mais difícil de contornar, sobre a reprodução, sobre a fidelidade dos equipamentos, né, sobre conseguir reproduzir em escala sempre fiel, assim. E, enfim, tem essa discussão se o encosto devia mexer ou não. Reza a lenda que um dia o Basil entregou para a Wunda a cadeira, a baby chair, dizendo, olha, Romana, consertei a tua armchair. E tinha fixado ela, na verdade. Ela se desesperou, meu Deus, isso era para mexer, não é para ficar fixo. Mas o simples fato de existir essa história e o Basil sendo um craftsman, um artesão, um construtor exímio, muito bom mesmo, me leva a crer que tem indícios que apresentava que o encosto era fixo. É uma aposta também. Mas senão ele não presumiria, sabe? Ele deve ter visto algum componente, alguma coisa meio solta, então não acho tanta viagem, assim, ele presumir que deveria ser fixo, sabe? Talvez isso com o tempo foi soltando. Não dá para saber, né? Só chamando o velho Joe de volta. Né? Você sabe que eu te perguntei sobre isso, essa questão da inclinação do pedal das cadeiras, né? Porque, bom, a gente pode pensar que o pedal poderia ter diversos ângulos, né, de inclinação, né? Mas ele tem um determinado ângulo de inclinação, que até eu não sei se existe um padrão de fabricação em relação ao ângulo de inclinação do pedal de uma cadeira, né? Mas a ideia sempre que me vinha, e eu acho que eu nunca ouvi isso de ninguém também, mas a ideia que me vem é que esse ângulo, na verdade, ele, quando o pedal, obviamente, está subindo, ou seja, a gente está a favor da mola, né? O pedal está subindo e não contra ela empurrando, mas quando ele está subindo, ele tem um vetor de força, que normalmente esse vetor de força, ele é um vetor de força que possivelmente pode estar apontando para meio que o centro do o seu centro de massa, né? O centro do seu corpo. Agora, se você cede a esse vetor de força, a tendência, por exemplo, pensa no footwork na Wunda, né? Se você tem um vetor de força que está vindo, vamos pensar na direção ali da bacia, né? Um vetor de força na bacia ali, meio que entre o seu umbigo, o seu pubis, ou alguma coisa assim. Se você tem uma coisa que te joga meio que para trás, a tendência do seu corpo é ir para trás e meio que ir para baixo também, né? Ou seja, o pedal ele quer te jogar para trás. Então, ao mesmo tempo, você precisa, na verdade, desenvolver uma força que te joga para frente e para cima, né? Por isso que me vem um pouco também essa ideia, na verdade, de que foi o que a gente conversou sobre o próprio Foot Corrector, né? E também sobre o próprio Reformer, né? Que, querendo ou não, é essa ideia, na verdade, que os aparelhos de Joe sempre teve de ensinar a gente um pouco a lutar contra a gravidade, né? Sem dúvida, seja, claro. Que traz um pouco essa questão da autonomia, né? Que traz um pouco essa questão, na verdade, que foi o que você falou, né? Cara, e aí, meu, né? Qual é o seu problema, né? Vamos, pô, né? Vai, cara, o que tá te impedindo, né? Vamos, luta, né? Briga. Então, por isso que eu quis fazer essa pergunta nesse sentido. Mas isso é uma coisa que vem na minha cabeça, entende? Não sei exatamente, não sei se você já pensou sobre isso ou não. Enfim. Não, honestamente não. Tu abriu um leque de possibilidades agora para mim e viajei em tantos aspectos, mas eu teria que me debruçar um pouco mais sobre isso para falar alguma coisa de forma mais assertiva sobre, né? Porque desde o princípio, se tu vai pensar, sabe, não Joe. Reza a lenda que Joe dava pumping para todo mundo que estava começando, que isso era mandatório, sem pensar em sistema, que isso é pós-Joe, né? Mas com muitos professores de muitas linhas, sempre falaram que pumping era mandatório para quem era um aluno iniciante. E talvez going up front também. Mas estou citando esses dois porque são dois que a gente tem hoje como os básicos da elétrica, por exemplo. E eles trabalham esses dois aspectos. Num, o pedal está a teu favor e te assistindo na subida.
E aí muitas vezes o que tu tem que fazer é tentar ficar enquanto tu desce. E o pumping, por outro lado, tu tem que, como tu falou, empurrar a mola, vencer a mola. E tirar proveito disso quando sobe. Né? Aí quando tu perde a mola, aí tu tem que manter o teu estômago para cima e te sustentar ali em cima também. Então, assim, ele ensina dessa forma muito, muito lúdica, né? Muito intuitiva. É interessante pensar a respeito do pedal, cara. Vou debruçar um pouco mais sobre isso. Levantaste bons pontos. Porque é uma questão de... A inclinação do pedal demanda um vetor de força, né? Ou seja, para algum lugar esse vetor de força está incidindo, né? Sim, ou seja, sim. Se você está empurrando, tem uma força que está te trazendo, né? Sim. Então... E se tu pensa como um educativo, né? O pedal é como a barra de push-through, que é diferente da guilhotina que sobe e desce reto, né? Tu tem um arco, tu tem um movimento de ângulo. Isso. Então, o pedal te joga contra o encosto da elétrica, por exemplo. Sim. Ele te dá no pumping mais uma vez a referência de costas e te dá no going up front mais uma vez o front do going up. Sim. A própria inclinação do pedal. Talvez não tenha sido gratuito isso. Talvez tenha sido só, vou colocar um pedal aí e foi na sorte. Também, o que eu duvido muito. Mas talvez tenha sido muito bem pensado. Tem uma coisa que me instiga bastante, cara, que é sobre os barris. Eu tendo a pensar que o Joe usava o material que ele tinha à disposição, sabe? E fazia as coisas como dava a princípio, pelo menos nas primeiras versões do equipamento. Mas os barris, cara, eles são exatamente iguais. E isso não pode ter sido de graça, sabe? E a curva, esse arco do barril, são exatamente iguais. O arco do leather, do small e do spine é o mesmo. O que muda é a altura. E o quão universais eles são, sabe? O quanto eles servem para todo mundo, né, cara? Pode botar uma menina pequenininha de 1,50 m e um cara alto de mais de 2 metros e as coisas funcionam muito bem, né? Eu acho que algumas coisas não vêm de graça, não. Ele deve ter se debruçado sobre isso e pensado num ângulo que é simplesmente perfeito, assim, que funciona. É muito louco. E sobre os barris, o que você pode falar mais, assim? Em relação a algum conceito, né? Ou seja, alguma coisa que você acha que de repente estava na mente dele? Eu posso falar que o barril vem de um barril de chopp. Não, isso é mentira. Isso é mais um daqueles contos que a gente só gosta de falar, né? Porque é divertidinho pensar. Inclusive, uma das primeiras profissões do Joe foi como aprendiz cervejeiro. Né? Então, ele tem, de certa forma, uma relação com cerveja. Mas eu acho que a inspiração do barril vem do cavalo de ginástica, cara, daqueles Tanvenheins da Alemanha da virada do século. Acho que toda cidade tinha um clube de ginástica na Alemanha, era parte da política do tempo, para dar aquele senso de unidade daquela nação, né? Se deu muito por meio da cultura física. Onde nasceu a ginástica, onde nasceu a calistenia clássica, como a gente conhece. E esses centros já tinham cavalo. É um dos equipamentos mais clássicos da ginástica. Né? Eu talvez não seja a melhor pessoa para falar a respeito, mas eu acho que o cavalo está presente na ginástica desde sempre. E acredito que essa seja a inspiração clara, pelo menos, para o leather barrel. Assim como, se tu vai ver a escada o leather do barrel, vem de um espaldar. E que eu conheci na época de faculdade como barra suíça, barra sueca, que tu vai ver, tá lá no mesmo meio do Joe, sabe? Dos nórdicos, desse espaço e tempo onde o Joe se criou. Então talvez ele tenha combinado o cavalo com um espaldar e tenha surgido o leather barrel. Que é um equipamento muito útil, mas que para quem, se a pessoa não é flexível, já te exige um tanto desde o começo, né? Um equipamento que não é tão de entrar, também é um daqueles bem terrívelzinhos, né? É para um bom iniciado ou alguém que vai passar um tempo rodando antes de ir para lá. Olímpio, o que você... qual que é a sua ideia sobre essas séries que existem de finalização de aula, né, do Joe? O que você pensa sobre isso? Assim, o que ele queria com isso?
Olha, eu acho que, acima de tudo, te fazer sair com um tom altivo. A gente já navegou algumas vezes por esse tom da provocação, sabe? Do que te falta, que Aham. envolve bril. E eu posso ver muito bem essa provocação no Joe, né? Esse mexer com o teu bril, dizer, vai, filhão, olha o que eu faço, por que tu não faz? E a gente, e é um cuidado que a gente tem que tomar enquanto professor, porque eu costumo falar, ninguém faz um teaser sem um peito orgulhoso. Né? Ninguém, o teu objetivo, no final, tu tem que estar com o peito altivo lá em cima e se sentindo o cara. E por isso é tão importante a gente, enquanto professor, levar cascudo. Porque senão a gente infla, 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 porque o método te estimula a isso, né? O método Né? te empodera, te empodera, te empodera. Então, acho que é parte da importância de ter um bom professor. Isso eu aprendi quando eu era pequeno e eu fazia taekwondo e vinha um sul-coreano para fazer os exames de faixa. E toda vez que eu passava, era parabéns e um cascudo muito doído, com um anel enorme que ele tinha na cabeça de levantar galo. Então, a gente se infla, mas tem que ter alguém que te coloca no lugar de novo. E eu acho que as finalizações servem justamente para isso, cara, para te jogar lá em cima. Ah, filhão, agora tu vem nesse Cadillac aqui, tu vai virar de ponta cabeça e tu vai fazer o negócio todo aqui, sabe? E que aquelas Cara, barras têm clara inspiração nas barras paralelas, mais uma vez, da ginástica, né? Mas eu acho que o intuito é te botar para cima, porque uma boa aula de Pilates, por mais que tu quase morra durante a prática, tu sai revigorado. Tu não sai exausto, nunca. Alguma não, coisa deu errada se tu saiu exausto, né? é Tu tem que verdade. sair É. muito revigorado. E eu acho que isso passa pela finalização. Assim, a escolha precisa de algo que não vá frustrar o teu cliente. Não adianta pedir para ele fazer uma peripécia lá e o cara sentir medo ou se frustrar porque não conseguiu, né? Mas a escolha precisa de algo que termine com ele nas alturas, né? Nas alturas. Cara, é muito louco, mas olha, a gente falou o tempo todo, né? O tempo todo que a gente conversou sobre aparelhos de Pilates, sobre ferramentas, a gente falou sobre emoção, cara. Ah! E tu dizendo que Pilates não tinha nada a ver com sentimento há 5 anos atrás na minha publicação, hein? Cara, a gente falou o tempo inteiro sobre emoção, né, cara? É, É, é ser é, humanice, né, meu? por isso que, cara, por isso que não tem como a gente desvincular, né, essas coisas, né, essas instâncias que o Joe o tempo todo falava, né, dessa coordenação corpo, mente, espírito e tal. A gente falou basicamente sobre emoção aqui, né? É, Sobre, é. sobre como, né, os aparelhos existem conceitos que envolvem essa questão emocional, né? Como a metodologia em si, as ideias do Joe tem a ver com a questão política, né? Que é importante. Cara, você falou sobre essa questão, por exemplo, dos clubes de ginástica, né? A ginástica, ela nasceu essencialmente como um contexto político, cara, Sem dúvida, cara, sim. né? Porra. Então, e é muito louco a gente pensar que como parece, né? Parece que a nossa atividade ela não tem um viés político, mas ela é essencialmente política, cara. Ela é essencialmente política. E a gente, enquanto professor de Pilates, precisa ter essa consciência, né? Que é, na Tem, verdade, a tal pergunta. Afinal de contas, cara, o que a gente tem a dizer para a sociedade? Lipe, o que o Pilates tem a dizer? O que o Pilates tem a dizer para esse momento atual, cara? O que ele tem a dizer? isso é uma pergunta daquelas É uma pergunta. terríveis, É uma daquelas pergunta bem para mais, sacanas. para mais meia hora de live. Caramba, meu. Cara, eu acho que o Pilates, mais uma vez, no meu entendimento, ele te dá um objetivo e uma condição. Faz, desde que, certo? Alcança, desde que simétrico. Alonga, desde que, sabe, abre, desde que dentro.
Ele claramente trabalha com a dualidade, com a pluralidade e com a possibilidade de encontro entre esses dois pontos, sabe? A centralização, eu já falei sobre isso, e talvez a maioria daqui saiba, a centralização é um princípio do método, e embora não tenha sido escrito pelo Pilates, né, isso veio da Romana e de alguns alunos da Romana, quando ele foi posto no papel de fato, ela dizia mais respeito a um aspecto emocional de caminho do meio do que físico. A centralização não é powerhouse, um bico para dentro, para cima. Centralização é equilíbrio. E, ao meu ver, isso se dá muito nessas oposições, no vai desde que. Isso te educa muito em termos de harmonia, sabe? Entre equilíbrio e tu pode transpor, saindo do Pilates, tu pode transpor isso para os teus gestos mais elementares da tua vida, sabe? Tu rumar o caminho do meio em tudo que tu faz. Tu tentar trabalhar com equilíbrio em todos os aspectos da tua vida. Eu acho que Joe ficaria bem orgulhoso se esse princípio do método fosse carregado adiante, né? Talvez outros não, mas como ele tinha essa posição política nitidamente e a ideia de autonomia, empoderamento e mente, corpo e espírito, acho que isso representa bem, né? O rumar ao centro, o equilíbrio, a harmonia. E é trabalhoso. É trabalhoso. Porque quanto mais tu vai para um lado, mais tu quer ir para o outro, e isso se reflete bem no que é a existência humana, né? Mas eu acho que o resultado é grandioso no fim das contas, tu ficar brincando com esses pontos e rumando para o equilíbrio. Eu já citei Paulo Leminski hoje, eu vou ter que citar de novo. Tem uma frase dele que eu amo ainda mais que a outra. Ele diz, dá trabalho, mas para brilhar, as estrelas têm que arder até o glorioso fim. Legal. Então, a prática da contrologia é treta, cara. Te dá trabalho e tu se aprofundar cada vez mais, é cada vez mais difícil, é um caminho sem fim, não existe um teaser perfeito, não existe nada que seja... É sempre um caminho. E dá trabalho, mas é maravilhoso participar desse processo, né? Acho que ensina tanto, ensina muito. E sorte de quem tem essa ferramenta para poder usar como prece, como oração, e sorte a nossa de poder usá-la como um sacerdócio, sabe? E poder seguir retransmitindo isso. Acho que talvez seja um pouco do nosso papel político nesse momento de uma ascendência do autoritarismo e de uma ascendência da intolerância e, de certa forma, da ignorância, onde todo mundo acha que pode opinar sobre tudo e acha que sua opinião pode ser maior ou mais importante que a opinião do outro. Talvez como teu caminho mesmo, né? Como tu mesmo falaste no começo da live, a gente possa ajudar as pessoas a encontrar esse equilíbrio emocional através da prática de uma cultura física, né? Cara, olha, vou te falar, eu fiquei bastante emocionado, né, de ouvir agora o que você falou, porque eu acho assim que tudo isso que você falou, né, e que quando eu fiz, né, eu idealizei essa semana, né, e tal, uma das coisas que eu mais gostaria, na verdade, que as pessoas entendessem em relação ao Pilates é justamente a ferramenta poderosa que elas têm nas mãos, né? A partir do momento que a gente amplia o olhar, né? Amplia a consciência sobre todo esse potencial, né? Que ela tem. Nesse sentido mesmo, né? Político da coisa, de dizer para as pessoas e dizer para a sociedade, afinal de contas, o que o Pilates tem a dizer, né? E quando o professor de Pilates ele se conscientiza disso, quando ele se conscientiza, na verdade, de que ele não é um educador físico, mas ele, na verdade, ele é um educador do sujeito, né?
ele é um educador da pessoa, né? E que educar alguém implica, sim, a gente primeiro ter um posicionamento, né? Uhum. Implica a gente ter um posicionamento. Implica, na verdade, a gente entender exatamente que nesse lugar que a gente está, enquanto um professor de Pilates, a gente precisa se conscientizar exatamente dos valores que a gente quer passar para as pessoas. Porque senão não tem um processo educativo nisso, né? Uhum. E eu acho que isso envolve, na verdade, uma coisa que eu acho que talvez seja a coisa mais, digamos assim, mais preciosa que eu acho que uma pessoa pode ter, que é ela se sentir satisfeita no que ela faz. Ela sentir satisfação no que ela faz, né? Uhum. Independente se ela está ganhando muito dinheiro, ou médio dinheiro, ou pouco dinheiro, mas na verdade, ela vê sentido no que ela faz. Porque quando a gente esvazia o Pilates de tudo isso que a gente conversou, quando a gente transforma ele simplesmente numa coisa em que envolve fortalecer ou alongar, possivelmente a gente talvez caia nessa falta de sentido, né? E se sinta Então, entediado rapidamente. rapidamente, exatamente. Não, Rapidamente. se esvai de significado, se esvai completamente de sentido, né? É algo que é muito mais profundo e honestamente, cara, a gente tem uma sorte absurda de trabalhar com isso. É uma ferramenta maravilhosa. Que E, privilégio, e, né? e que privilégio. E eu acho, sabe, Lipe, que esse movimento, ele é um movimento que ele não é uma coisa assim. Eu acho que você se empoderar, né? Você, na verdade, se sentir capaz de. Não é uma coisa linear, né? Não é uma coisa que de repente você, pô, agora eu encontrei a luz, né? Agora eu estou empoderado. Na verdade, não. É uma coisa que você se encontra e se perde, se encontra. É uma coisa que, na verdade, é um processo, né? Mas Sim, você precisa estar no caminho. sim, sim. Perfeito. É importante esse recado que tu tá dando, cara, porque às vezes as pessoas acham que escolhi minha certificação, agora eu tô feito, agora é só seguir esse caminho e boa. Eu Encontrei a tô. verdade do Pilates, agora, meu, pronto, né? Tipo, meu, esqueço tudo que eu aprendi, porque agora eu encontrei a verdade. Não existe, né? Não existe. Realmente é um caminho sem fim e que talvez te ensine. Eu aprendi muito, eu sou muito metódico e muito chato e gosto de concluir coisas, por isso que eu gosto de artes plásticas, gosto de construir os equipamentos, de ver o equipamento tomar forma na minha mão. Isso é terapêutico para mim. E o Pilates me ensinou, em grande medida, a aproveitar o caminho, a curtir não a conclusão, porque não há conclusão, né? Seja para a tua prática, seja para a tua formação, aproveitar o processo e desfrutar disso, cara. Isso é extremamente importante. Show, cara. Lipe, a gente tá com 24 minutos, já 1h24. Eu queria aproveitar para te agradecer, para agradecer imensamente. Eu sou um grande admirador Tamo da junto. pessoa que você é, da sua inteligência, da sua Ah, sensibilidade. Uma pessoa extremamente educada. Queria pedir desculpa se em algum momento eu me pareci, talvez, sei lá, algum posicionamento que de repente, sei lá, você tenha interpretado. Mas, não, na cara. verdade, esse nunca foi o sentimento dentro de mim. E queria falar para você, meu, falar um pouquinho sobre os seus projetos, sobre a Empower, enfim, o que você está aí planejando para o futuro, abrir esse espaço para você falar um pouquinho. E depois a gente se despede da galera. Não sei se tem pergunta, se o pessoal quer fazer alguma pergunta para o Lipe, É ok? Eu verdade, né, cara? A deixo, gente ficou. né? A Assumimos o gente já viajou protagonismo, aqui. que feio. É, Tudo bem. vamos ver um pouquinho aqui. Mas, cara, eu preciso te agradecer mais uma vez. Eu preciso deixar muito claro que quando eu falei em termos de provocação que tinha nos meus textos, eu nunca vi isso como algo ruim. É algo que me motiva e que me alimenta. Eu gosto da discussão, eu gosto de ouvir opinião diferente da minha. E eu sempre vi as tuas colocações como alguém que, de forma cordial,
colocava uma opinião diferente. Eu acho que isso falta hoje em dia. É extremamente necessário a gente entender como criar pontes e não simplesmente marcar pontos, e aprender a discordar com empatia, né? Discordar com carinho ou concordar em discordar. Então, Legal. esse sentimento eu sempre tive contigo, e cada vez que a gente conversa, a gente vê mais que concorda mais, surpreendentemente hoje em aspectos que eu nunca imaginei a gente tem em comum. Mas, acima de tudo, a admiração, o carinho, o respeito, isso é recíproco. Ale, estamos juntos, estamos na mesma, admiro que tu está trabalhando. Tu é um cara que dá acesso a muitas pessoas que muitas vezes estão começando. Eu acho que tu é um cara que atua mais nessa função de abrir portas. Isso. É um espaço que eu não ocupo, e fico muito feliz que tenha gente como tu para ocupar esse espaço, para gente que está perdida aí, que, sei lá, saiu da faculdade e entrou algum cursinho muito furreca, muito limitado, e está batendo cabeça por aí. Eu acho que é extremamente importante alguém que dê a letra, sabe? No sentido de calma, tem isso, tem aquilo, e tu ocupa esse espaço muito bem, tá de parabéns. E o projeto é sensacional, cara. De verdade, parabéns pelo projeto. Eu vou abrir aqui o pessoal, se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, gente. O pessoal tá todo mundo elogiando, né? Que bom. Então, acho que tudo foi sanado, todas as perguntas elucidadas. Que bom que ninguém perguntou sobre manutenção de equipamento, estava com medo de ter que falar sobre manutenção de alguma coisa. Né? Isso aqui, não se preocupe. Que bom, cara. Então é isso, né, gente? Se não tiver, eu vou encerrar, tá bom? Eu acho que o papo transcende, né? Ele transcende o equipamento. Eu acho que isso que fica de mais valioso nessa conversa toda. Certo? Não é a respeito da Empower, não é a respeito de equipamento, não é um business, não é sobre a tua escola, é sobre uma paixão que todos compartilham, e nesse sentido a gente tem que se abraçar. Show. O Natanael fez a seguinte pergunta. Qual a importância... Peraí. Deixa eu ver aqui. Qual a importância da história do método para o profissional? Para o profissional? Putz, Natanael, eu como eu te disse, como eu falei para o Alê no começo, eu já fui aquele cara que queria estudar a raiz da unha encravada do dedo mínimo no Joe. E para mim esse momento passou. Eu acho importante, eu acho legal, eu acho que vocês jovens, Natanael, têm mais energia que eu, tem mais fervor nesse aspecto hoje em dia que eu, acho válido, acho que ele faz um trabalho muito bom, inclusive nesse aspecto, e deve correr em cima disso, mas eu fiz aquela provocação até na minha chamada para o papo de hoje sobre uma questão cultural, porque Pilates é o que a gente faz ele ser hoje, certo? Pilates é um construto social, como qualquer cultura. O que o Pilates vai ser amanhã é baseado no que a gente está conversando hoje, baseado quando a gente passar o bastão, cara, e se aposentar, essa galera está começando agora. E eles vão discutir mais em cima disso e ressignificar em cima disso. Então, tudo bem, acho que é importante olhar para trás, conhecer a história, mas e daí? O que tu vai fazer com isso é o que importa de fato. O que tu vai construir em cima disso? Para onde tu vai levar esse caminho, sabe? Se é para construir algo legal, beleza, toca a ficha para achar respaldo, para construir algo bacana ou não. Mas se é só por preciosismo, não sei, eu não sei, acho que tem muita mentira que não é para ser desmentida a respeito do Joe. Eu acho bacana contar as histórias que a gente sabe que não é verdade, porque isso dá uma aura mágica que deve ser respeitada ao método. Eu roubo aqui uma frase do Jay que eu amo muito: não há necessidade em revirar o lixo do Joe. Por que tu vai revirar um monte de cacareco que ele criou e não foi para frente, sabe? O melhor exemplo disso é o Magic Circle. O Magic Circle é um equipamento de pilates que se popularizou há 30 anos atrás. A China fabrica Magic Circle, sabe?
Acho que não vale a pena para nenhuma empresa de equipamento fabricar o seu próprio. Quem eu conheço que faz, importa da China e bota seu selo ali, porque se popularizou de uma forma que tomou, sei lá como, inclusive, isso. E se tu vai ver os Magic Circles do Joe, horríveis. Não faz sentido, por preciosismo. O Jay tem um Magic Circle desses do Joe na parede, no quadro. Lindo. 10. Agora, eu já usei. A Cecília tem um desses. A Cecília tem, eu já usei pra caramba. Cara, não é bom. É ruim. Acho que tem coisas que não precisa. A história, claro que tem sua importância, mas o que interessa mais é o que a gente vai fazer em cima disso do que simplesmente ficar olhando para trás, sabe? É esse meu ponto. Show. Lipe, cara, muito obrigado. Eu acho que inclusive foi a sua esposa que perguntou se vai ficar salvo a live. Eu vou deixar salvo, sim, tá? Depois eu mando o link para vocês. Beleza. Eu junto as duas partes aí, eu deixo lá no meu canal no YouTube, mando o link para vocês. Boa. E, cara, muito obrigado a essa galera que ficou até agora aí, ó, 106, 107 pessoas, quase Valeu, uma hora galera. e meia de papo. E, cara, vamos sentar um dia num bar aí para tomar uma e conversar e continuar esse papo. Chamar aí a galera aí, o Natanael, todo mundo que, meu, eu tô numa vibe de, cara, eu quero mais cara, poder ficar com pessoas que têm esse coração bom, bacana e conversar sobre coisas que a gente gosta e ficar bem, cara. É isso que eu quero. Tamo junto, irmão. Assim que a gente puder, a gente vai agilizar esse corre sim, pode ter certeza. Beleza. Lipe, muito obrigado, hein, cara. Valeu, um abração, Prazer todo gente. meu. Obrigado, um beijão. Amanhã tem uma live com a Mari e o Miguel, tá, gente? Ó, Legal, eles não vão me percam. puxar uma aula aqui, vai ser para finalizar a semana, o match do Joe ao estilo Joe, os 34 exercícios, e é o Miguel que vai puxar a aula, eu vou fazer aqui, mas essa live eu não vou deixar gravada, vocês vão se comprometer comigo, tá bom? Quem tiver comigo vai ver, quem não tiver, não viu. Boa. Boa, justo. Tchau, gente. Galera. Um abraço. Valeu Beijão. mais uma vez, Ale. Valeu.